Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria poder estar aqui celebrando ao Senhor com todos os irmãos. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, eu quero já agradecer muitíssimo ao meu Deus, ao nosso Senhor Jesus, pela salvação, por nos ter salvado, nos ter tirado do pecado e nos trazer a sua presença. Também agradecer o nosso pastor pelas oportunidades que sempre nos confia, nos franqueia, através da vida do pastor Ismael, que está aqui hoje representando o nosso pastor. E já meditarmos naquilo que Deus colocou no nosso coração. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu meditei essa semana com os membros do staff da igreja aqui. E se o Espírito Santo de Deus permitir, tentar fazer disso uma pregação para a nossa vida aqui hoje. Ageu, capítulo 1, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ainda em Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz assim: A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda no capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Queridos irmãos, o profeta Ageu foi um profeta contemporâneo de Neemias, de Zorobabel, quando bem foi mencionado aqui no texto, Esdras, né? Estes servos de Deus que eu sei que o irmão conhece o contexto bíblico, foram os que trabalharam, lideraram bastante do povo de Deus para a reconstrução da terra prometida, ou da cidade de Deus, Jerusalém. Eles, 70 anos antes, né, eles haviam sido atacados pelo Império da Babilônia e acabaram com tudo. Derrubaram foi tudo, né? Existem umas máquinas, existem não, acho que existiam, né? Hoje as máquinas de guerra são bem diferentes, mas existiam umas máquinas de guerra pelo nome de Ariates, e são, imagina um balanço de criança, tem o
os toquinhos que segura assim, e a cordinha, e imagina, troca aquela balança por uns troncos gigantescos assim, e aquilo balançando para frente e para trás, e era mais ou menos aquilo que eles usavam para destruir parede, derrubar prédio, e faziam uma bagunça, e derrubaram a cidade, derrubaram paredes. O castigo de Deus sobre eles foi profetizado antes, e eles atravessaram o castigo, os 70 anos de exílio, ficaram lá na situação que Deus os colocou, na condição que Deus os colocou, mas o relógio de Deus não atrasa. E chegou o tempo de voltar e retomar as coisas, retomar a vida, retomar os planos de Deus que Deus tinha no meio daquela gente. E aí, então, a profecia do profeta Ageu, porque o pessoal tinha chegado em Jerusalém e eles estavam trabalhando bastante. Estava todo mundo muito agitado, trabalhando muito, muito ocupado, suando diariamente, as mãos calejadas, mas o que eles estavam edificando eram as suas próprias casas. Construindo parede, instalando televisão, colocando dish em cima para pegar o satélite, ligando a internet, trocando driveway, né, irmãos? Eles estavam acelerados, trabalhando na sua casa, cada um na sua casa, as famílias envolvidas no trabalho e tudo. E aí Deus toma o profeta dentro daquele contexto e ele traz esse alerta, fala: vocês estão trabalhando bastante, só que o que estão fazendo aí está deixando o principal aqui abandonado. A casa de Deus está abandonada. A casa de Deus não está sendo edificada. O centro da nossa vida, o foco primordial do nosso ser, o Senhor Jesus Cristo, a presença de Deus, segundo o profeta, ninguém estava se importando. Então ele traz essa advertência, ele traz esse alerta ao coração do povo. E o legal, irmãos, você estuda um pouquinho de arqueologia bíblica, e se você ainda nunca se matriculou no Bible College, na nossa escola teológica, nunca estudou teologia, eu lhe incentivo, e não só incentivo com as minhas palavras, mas o nosso ministério, o nosso pastor, nos incentiva muito mais do que só com palavras. É ou não é, pastor Adriel? Pastor Adriel, representante do nosso Bible College. Se você quer procurar informações para se matricular, pode falar com ele. Mas o nosso pastor incentiva, e muito, com recursos para você poder estudar teologia, para você aprender a palavra de Deus. Pastor, mas eu não vou ser pastor, pastora, eu não vou ser... Quem precisa conhecer a palavra de Deus é o crente, né, irmãos? É o crente que precisa conhecer a palavra de Deus, né? Para viver uma vida abençoada, ser usado nas mãos de Deus, tá bom? Fecha esse parênteses. Estudando teologia, estudando arqueologia bíblica, a gente estuda uma passagem que é muito familiar para nós todos aqui. Lembra do rei Ezequias, aquele que foi ameaçado por Senaqueribe, aquele que Deus decretou a morte dele, mas ele foi diante de diante de Deus e se dobrou. Logo que o profeta Isaías saiu dele, ele foi lá e dobrou o joelho lá na sua câmara, chorou para Deus.
o profeta não tinha nem saído do portão do palácio e falou, volta lá e diz para ele que eu estou dando 15 anos de bônus para ele. Lembra desse rei? Pois é. Esse rei, quando ele foi ameaçado pelo rei da Síria, o Senaqueribe, ele convoca o povo, ele chama o povo de Deus para reforçarem os muros de Jerusalém, para proteger o povo que estava vivendo aqui naquela cidade. E a arqueologia mostra, irmãos, que ele, ao clamar essa ajuda do povo, esse apoio do povo, eles precisavam de pedras para fazer muros. Mas onde é que a gente ia conseguir lavrar pedras, quebrar, cortar pedras em uma curta temporada de tempo, um período de tempo muito exprimido, porque o ataque já tinha sido ameaçado, já estava eminente. Então, a arqueologia mostra que os israelitas, o povo de Deus, tirava as pedras da construção das suas próprias casas e traziam e colocavam naqueles muros para que os muros fossem reforçados, para que eles pudessem se proteger do ataque do inimigo. E eu fico pensando nas emoções que passavam no coração daquela gente. Imagina isso. Você indo na parede da sua casa, nos muros da sua casa, tirando aquelas pedras, ou seja, você está desconstruindo a sua casa e levando aquilo para servir a Deus, para servir e obedecer o chamado de Deus. Há muitos anos atrás, acho que quase 10 anos, eu me lembro bem que Deus me deu uma mensagem a respeito das pedras que tiramos de casa e trazemos para fazer o serviço na casa de Deus. E eu sei que lá na sua casa, assim como na minha casa, tem pedras que são úteis nas mãos de Deus. Pedras de tamanhos variados, tamanhos diferentes, mas pedras que Deus pode e quer fazer algo delas no contexto da obra de Deus. Na minha casa eu tenho pedrinhas, briques pequenos, Ludmila. Mas tenho pedrão também. Cadê o Filipão? Cadê o Filipão? Cadê o Pedrão? Não conseguiu entrar, a pedra é muito grande. Olha lá, olha o pedrão, olha o pedregulhão lá. E quando a gente traz isso, irmãos, e coloca isso nas mãos de Deus, Deus trabalha, Deus usa, Deus faz destas pedras úteis para a glória do nome dEle. Eu sei que tem pedra lá que você pode trazer e depositar aqui nos pés do Senhor. Eu sei que tem pedras lá, mas pastor, essa pedra aqui parece tão inútil, parece até inapropriada para esse trabalho, pastor. Não tem problema, irmão, não tem problema, irmã. Sabe o que acontece? O maçom, né? E, por favor, não me entenda mal, né? O maçom é o termo do francês, né? Masonry. O pedreiro começa a quebrar essas pedras, tirar as pontas que não servem, moldá-las, colocá-las em condição para encaixar, ser usada, utilizada em um propósito específico. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, traz essa pedra do jeito que está, tragam essas pedras do jeito que estão, porque o pedreiro está aqui e ele sabe trabalhar nessa pedra, ele sabe usar bem, fazer útil essa pedra que talvez para você e para mim parece quase inútil, parece não se encaixar dentro de um contexto ou de outro. Mas Ageu vem
dá esse alerta, soa a trombeta, e a palavra de Deus nos mostra, como nós lemos aqui, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué. Zorobabel era um líder, Josué era um priest, era um sacerdote, irmãos. E não só esses líderes se animaram, mas também a palavra de Deus diz, todo o resto do povo. Todo o resto do povo. Você se anima quando Deus te chama a fazer a obra dele? Você se anima de verdade, se empolga de verdade quando Deus te desafia a colocar as suas mãos no arado e não olhar para trás? Ou você corre do chamado de Deus? Eu me alegro, irmãos. Eu lembro bem das vezes que o nosso pastor viaja e parece que quando ele viaja, quando ele volta com as baterias carregadas. Né? Trabalha demais, mas parece que ele volta com as baterias carregadas, irmãos. Ele chega aqui com toda a velocidade, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, o Espírito Santo me falou isso, o Espírito Santo me falou aquilo. Eu saio só coçando a cabeça, ai Jesus, vamos embora, ai Jesus, vamos embora. Glória a Deus, que maravilha, oh glória a Jesus. A gente sai coçando a cabeça, mas dando glória a Deus, porque a gente fala, Jesus está mexendo, está se movendo no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está se movendo, e Ele usa a liderança que Ele estabeleceu para nos dar direção, para nos dar o rumo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, anime o seu coração quando Deus falar, a minha casa precisa ser atendida, a minha casa precisa ser servida, a minha casa precisa de mãos e de corações investidos nela, para que a obra continue avançando e crescendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. No evento do rei Senaqueribe, que veio oprimir Ezequias, irmãos, a palavra de Deus fala que o rei tomou algumas providências. Ele convoca o povo para vir trazer pedras, ajudar no reforço daquele muro, mas ele também se preocupou porque a fonte onde eles pegavam água, ou uma delas era do lado de fora da cidade. E ele falou, se o inimigo chegar aqui perto de nós estamos tudo lascado. Então, vamos fazer um aqueduto, uma escavação por debaixo da terra e trazer essa água para dentro da cidade. Eles não vão nem perceber, e se eles nos cercarem, nós vamos estar aqui com provisão e com providência. Mas, se você puder abrir sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo de número 22, tem uma passagem muito interessante que eu queria compartilhar com você. Isaías 22, versículo 9 e 10. 22, 9 e 10, que diz assim, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e derribareis as casas para fortalecer os muros. Lembra que eu falei que o pessoal ia lá, tirava a pedra da casa, trazia para colocar no muro de Jerusalém? Está aí. Isso aqui é uma profecia. O ataque ainda não havia acontecido. Ok? O ataque ainda não havia acontecido, nem a ameaça. Aí o versículo 11 diz assim, fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho,
mas não olhastes para cima, para o que o tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. O que o profeta estava dizendo aqui? Que Senaqueribe tomou as providências necessárias. Perdão, Senaqueribe não, sai daí, você está atrapalhando, macho. Era Ezequias. Ezequias tomou as provisões necessárias. Só que ele esqueceu de fazer o mais importante. Não considerou a Deus em primeiro lugar. Ele não foi perguntar a Deus se era isso mesmo que era para fazer, ou se não era. E a história nos revela, irmãos, que se ele tivesse buscado a Deus e ouvido a voz de Deus, ele teria economizado bastante trabalho. É ou não é? Porque foi o muro que salvou eles? Foi a água que veio por debaixo do aqueduto que salvou eles? Não. Deus mandou um anjo. Um anjinho só do Senhor. Um anjinho só do Senhor. Olha, eu não sei qual é a ameaça que tem sobre a sua vida. Eu não sei qual é o desafio que está ameaçando a sua vida. Mas eu sei que você pode economizar muito trabalho se você primeiro buscar a Deus e perguntar: Senhor, qual vai ser a estratégia, Jesus? Eu vou reforçar o muro, eu vou dobrar o muro, eu vou cavar buraco para a água chegar até aqui, ou eu vou esperar o Senhor mandar o anjo, porque o anjo pode fazer o que a minha espada não pode, o que a minha força não pode, o que os meus recursos não podem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, se nós buscamos a Deus, se nós esperamos a direção de Deus, talvez o nosso sofrimento seja um pouco menor. Talvez o nosso trabalho seja um pouco mais leve e suave. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas Ageu dá o alerta ao povo e esse povo fica animado, irmãos. O povo fica muito animado, eles ficam encorajados. A gente fica encorajado quando Deus fala conosco, não fica? É bom, não é, irmãos? Deus fala conosco, Deus dá uma palavra de incentivo, dá uma palavra de coragem para nós, de exortação, né? E a gente fica animado. A gente, como diz lá no Nordeste, né? Os meus irmãos nordestinos, né? Pega até um arzinho, não é? É verdade, irmãos. A gente enche o peito de ar, levanta a cabeça e começa a marchar de maneira desafiadora. O inimigo começa a olhar para nós e fala: ué, o que está acontecendo? Esse camarada aqui, essa irmã aqui está um pouquinho mais corajosos, não é? É porque Deus falou conosco. É quando Deus fala conosco, a gente se encoraja, a gente toma de verdade coragem no Senhor. Só que Ageu volta para ver aquele povo trabalhando e não tinha passado nem um mês, ou pouco mais de um mês, eles já tinham desacelerado, eles já tinham desanimado. A Bíblia diz que no dia 24º do 9º mês, vamos falar do nosso calendário agora? Qual que é o 9º mês para nós? Setembro. Quem faz aniversário dia 25 de setembro? Um dia antes do aniversário do pastor, irmãos. E o povo estava desanimado. Um dia antes do aniversário do pastor, e o povo estava desanimado. E aí, Ageu, ou Deus, através de Ageu, buscando incentivar mais aquele povo, fala: gente, vocês estão fazendo essa obra, vocês estão trabalhando nisso aí, e abra um parênteses aqui de novo para colocar um pouquinho da arqueologia bíblica. É sugerido, irmãos, a possibilidade de que a reconstrução do segundo templo, depois que Babilônia veio e derrubou tudo, essa reconstrução desse templo também utilizou pedras
das casas dos israelitas. As pedras que estavam derrubadas agora. Eles pegavam as pedras e traziam para a construção. Mas, permita-me acrescentar, existiam pedras grandiosas, pedras muito pesadas que estavam ali, e essas pedras eram do tempo de Salomão. E, vamos falar bonito? As pedras salomônicas, as pedras do tempo de Salomão, que eram o alicerce do templo, a base do templo. Sabe o que isso diz para mim e para você, igreja? Que a obra que nós estamos fazendo, as pedrinhas que nós podemos contribuir nessa obra que nós estamos fazendo, elas vão crescendo em cima das pedras dos nossos pais. Existem coisas que os nossos pais estabeleceram lá atrás. Existem coisas que aqueles que vieram antes de nós estabeleceram lá atrás. E elas são essenciais para essa construção que Deus está edificando aqui conosco. Não adianta querer mudar, querer trocar, querer fazer de outra forma. Aquela pedra, ela é essencial, porque se ela não estiver ali, e eu estou falando de princípios da palavra de Deus, de ensinamentos preciosos que às vezes a gente até olha e franze a testa e fala, pastor, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Essas são as pedras salomônicas, essas são os marcos antigos que a Bíblia nos recomenda não remover, porque sem eles a estrutura toda vai desabalar, vai cair, o prédio não vai seguir sustentado. Então conserva as pedras que são antigas e acrescenta as novas que Deus está nos dando, acrescenta as novas que Deus está nos proporcionando trazer e acrescentar na obra dele. Mas o profeta Ageu olha para aquele povo que já tinha desanimado e ele diz assim, olha pessoal, vocês estão olhando o prédio em si, e a história diz que o segundo prédio, o segundo templo era ligeiramente mais singelo do que o templo que Salomão havia edificado. Até porque as condições eram outras. Salomão reinou em paz, Salomão teve um reino cheio de riqueza, e agora a condição que Israel estava passando, eles estavam voltando do exílio, 70 anos de escravidão, irmãos. Imagina o sacrifício para aquela gente refazer tudo aquilo com os recursos que eles tinham, voltando da escravidão. Então, Deus fala através do profeta e diz para ele, fala para eles que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Fala para eles não desanimarem, fala para eles continuar trazendo as pedrinhas, fala para eles continuarem trazendo as pedras e colocando o esforço naquilo, porque a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a primeira. E aí, sabe o que eu lembro, irmãos? Sabe o que me fez pensar quando eu estava meditando nisso? O Espírito Santo me fez lembrar que a gente estuda aqui na nossa ACO, Academia de Capacitação de Obreiro, ou talvez em algum ELAD, CONAD, alguma coisa assim que a gente já participou, mas a gente sempre aprende sobre o avivamento da Rua Azusa, né? Quem já ouviu falar? Todos nós praticamente, né? Imagina, eu fico estudando essas coisas, ouvindo os pastores falar, irmãos, e eu tenho uma vontade de me transportar para dentro daquele contexto. Imagina viver aqueles dias, irmãos. William Seymour ensinando do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a batizar, começa a encher o povo de glória, né? Imagina o avivamento de Wales, que aconteceu lá no Reino Unido, que é o antecessor ao avivamento da Rua Azusa. Coisas gloriosas que a gente estuda, aprende, a gente olha para aquilo com desejo de ter participado daquilo. E aí você olha para o que Deus está fazendo conosco. Olha para o que Deus está fazendo com essa igreja e com esse ministério, irmãos. Ligeiramente mais singelo do que um avivamento em Wales, do que o avivamento da Rua Azusa.
Mas Deus diz para você, não se preocupe com o tamanho, não se preocupe com a estrutura física, porque a glória da segunda casa, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Sabe o que Deus está dizendo, igreja? Não se preocupe em fazer algo que é singelo. Pastor, por que nós não temos um prédio maior? Por que nós não temos mais congregações? Por que as nossas congregações não são maiores? Se eu soubesse, eu te respondia. Eu sei lá. Mas uma coisa eu sei, tem glória de Deus no nosso meio. Tem poder de Deus no nosso meio. Quando os jovens louvam, a glória de Deus enche esse lugar. Quando o coral louva, a glória de Deus invade o nosso coração. Quando alguém vem e faz uma oração pelo país missionário, nós sentimos a glória do Senhor. Nós sentimos Deus falando conosco. Quando Deus levanta mais um missionário, e nós sabemos, através das notícias da missão, que mais uma congregação, que mais um batismo, que mais vidas estão aceitando a Jesus como Senhor, isso enche o nosso coração de alegria e de gozo. É a glória que Deus dispensou, é a glória que Deus está derramando. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aí o profeta diz assim: coloca o teu coração nessa coisa. Coloca o teu coração nessa obra. Coloca o teu coração nessa obra que nós estamos fazendo. Não se preocupe que é ligeiramente mais singela do que a casa que estava aqui nesse lugar antes. Talvez o que nós estamos fazendo para Deus, igreja, não venha amontoar o que a Azusa Street fez. Talvez não venha amontoar o que o avivamento de Wales fez. Talvez não venha amontoar o que Daniel Berg e Gunnar Vring, guiados pelo Espírito Santo de Deus, fizeram lá no nosso país, na nossa terra-mãe. Mas a glória de Deus jamais vai deixar de estar aqui. E Deus pede, coloque o teu coração nisso. Coloca o teu coração nisso. Só que Ele coloca... Ele pede, ele faz esse chamado, irmão Silmo, mas ele faz uma promessa conectada com esse chamado. Ele faz uma promessa conectada com esse chamado, e essa promessa diz respeito a nós. Ele diz assim, olha, a semente na sementeira. É uma pergunta retórica, irmãos. Ele já sabia a resposta. Não tinha, estava tudo vazio, eles tinham acabado de voltar para casa. Eles não tinham armazenado nada ainda. Há semente na sementeira, há frutos nas árvores, há uva na videira, há azeitona ou oliva na oliveira. Não. Mas se você colocar o teu coração nessa obra, desde esse dia, diz o Senhor, eu vos abençoarei. Desde esse, que dia, pastor? O dia que nós colocamos o coração, o dia que eu particularmente, pessoalmente, colocar o meu coração nesta obra, daí em diante, eu vou contar com o benefício de Deus, eu vou gozar da bênção de Deus, eu vou gozar o cuidado do Senhor com a minha vida e com a minha família. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, às vezes a gente faz introspecção, né? Olhar para o nosso coração, avaliar o nosso coração, avaliar a nossa atitude com relação a coisas. Eu não sei você, mas eu não tenho interesse nenhum em passar a minha vida inteira servindo a Deus nesse ministério ou em qualquer outro, sendo telespectador de culto.
nenhum interesse. O meu coração pede todos os dias para que o dia que eu deixar de ter utilidade nas mãos de Jesus, me leve embora, Jesus. Me leve embora. O dia que eu não tiver mais utilidade para o Senhor, me leve embora. Porque o que eu quero, todos os dias da minha vida, desde o dia em que eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, é ter alguma utilidade para Jesus, irmãos. É ter algum tipo de utilidade para Jesus. Olha, irmãos, por favor, com a licença do pastor, posso pedir os irmãos para ficar de pé, pastor? Fique de pé, irmãos. Eu lembro quando nós chegamos aqui, irmãos, e o primeiro culto que eu participei foi quase um show de comédia, porque os irmãos que têm língua presa não se escandalizem comigo, tá bom? Eu ria muito e brincava muito com pessoas que tinham língua presa. Fazia imitação, aquele negócio todo. Aí eu chego aqui no primeiro culto, o pastor pregando, língua presa. Ele sabe disso, eu já ri junto com ele já. E ele já me perdoou por isso também. E foi assim, foi de verdade, irmãos, foi muito divertido o primeiro culto que eu passei aqui. Mas logo depois, por causa de trabalho, eu não conseguia vir no culto aqui à noite. Os nossos cultos naquela época era à noite, domingo à noite, os irmãos lembram? O nosso púlpito era ali, né, Silma? O nosso púlpito era aqui, você também lembra, né, Silma? Era todo mundo virado para lá, assim, ó. E a gente começou a frequentar o culto em inglês, que era pela manhã. E o culto em inglês, irmãos, hoje Deus tem dado graça ao pastor Maurício, e tem um contingente até que considerável aqui, mas nós éramos muito menos pessoas, era um grupo pequeno de pessoas. E não tinha nada no lugar. As cadeiras tinham que ser arrumadas, a projeção que ia colocar a música, as letras da música, não tinha televisão LED. Lembra do projetor com os slidezinhos que tinha que ficar passando? Aí depois entrou o computador, o piano tinha que arrumar, a bateria tudo tinha que arrumar, irmãos. E a gente chegava para o culto e o pessoal estava correndo para cima e para baixo, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E eu não aguentava ficar olhando para aquele povo fazendo as coisas e eu ficar ali parado igual uma dondoca. Deixa eu ajudar, pelo menos fazer alguma coisa aqui, né? E aí a gente começava a varrer chão, arrumar cadeira, colocar sustentador de teclado, isso, aquilo outro. E essas foram as minhas primeiras semanas na casa do Senhor. E até hoje, Jesus nunca deixou de faltar oportunidade para a gente servir a Deus. E a minha oração sincera diante de Deus é o dia que eu tiver zero utilidade, Jesus, me leve embora. Me leve embora. Não importa o que nós estamos fazendo, o tamanho, a quantidade. Importa é que a glória de Deus está aqui. E nós temos visto e vivido transformação por causa dessa glória. Nós temos vivido porque Jesus nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou aqui de pé com os santos e as santas do Senhor. Mas também temos visto outros sendo tocados, sendo transformados, sendo mudados por essa glória e por esse poder que Deus manifesta aqui, através do seu esforço, do seu trabalho, do seu engajo nessa obra. Então, Deus vem até nós hoje para dizer: olha, não fica olhando para o tamanho das paredes e para a altura do prédio. A minha glória vai sempre permanecer aí nesse lugar. Mas coloca o seu coração nisso.
Mas coloca mesmo de verdade o seu coração nisso. Sabe, irmãos, quando a gente coloca o coração na casa de Deus, a casa de Deus vira prioridade para nós. Pastor, mas eu tenho que cuidar da minha família. Eu sei, eu também tenho. Mas às vezes você está lá, cuidando da sua família, pensando aqui, que a casa de Deus precisa da sua ajuda, que a casa de Deus precisa do seu serviço, que a casa de Deus precisa dessa pedra que está lá no seu endereço. Você está, às vezes, e a gente não verbaliza isso, irmãos, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E às vezes a gente está lá num momento de descontração e passeio com a família, mas volta e meia a cabeça, a mente, o coração volta para cá e fala: Senhor, eu sei que está precisando de alguma coisa lá. Eu sei que a gente poderia contribuir de alguma forma se estivéssemos lá. Aí Deus fala: quieta seu facho aí, rapaz, cuida da sua família, depois você volta, tem trabalho suficiente para você. Mas quando a gente coloca o coração, já as coisas, as segundas, as terceiras e as quartas já não importam mais. Você tem como prioridade servir a casa de Deus. Você tem como prioridade atender a obra de Deus. Você tem como prioridade fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não importa o que você vai pagar por isso, não importa o preço que você vai pagar por isso. É porque o seu coração está aqui. O seu coração foi colocado aqui. E para você o que importa é isso. Jesus está perguntando hoje. O Espírito Santo de Deus está perguntando hoje. Você não quer colocar o seu coração nisso também? Você não quer colocar o seu coração nisso também? Fazer disso, desse chamado de Deus, dessa anunciação de Deus, prioridade aí dentro da sua casa, aí dentro do seu coração, aí dentro do seu lar. Vem você e vem as pedras todas juntas. Vem você e vem as pedras todas juntas. Porque essa edificação que Deus está fazendo, ela precisa de muitas pedras. Muitas pedras. Muitas pedras que o pedreiro vai lapidar, muitas pedras que o pedreiro vai consertar. Algumas já estão feitas e estabelecidas, mas algumas ele ainda está trabalhando nelas. O Espírito Santo de Deus te convida. Se você quer se apresentar diante de Deus: Jesus, deixa o meu coração mais envolvido nessa obra. Deixa a minha vida mais envolvida nessa obra. Deixa eu liderar a minha família em serviço à tua obra. Ele te convida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus, que não te deixe desanimar, que não te deixe olhar para trás, que não te deixe colocar a mão no arado e olhar para trás, porque o Senhor disse: esse não é digno de mim, essa não é digna de mim. Eu sei que tem pedras que já estão postas no muro. Já está lá, cravada no muro. Já passaram o reboco, está grudada lá. Eu sei. Mas eu sei que tem pedras que precisam ainda se dispor para Deus. Eu sei que tem vidas aqui
essa manhã, já é tarde já, que precisa definir no seu coração de verdade hoje: Senhor, hoje vai mudar, hoje vai intensificar, hoje eu disponibilizo nas tuas mãos, Jesus, para o Senhor fazer, para o Senhor trabalhar, para o Senhor me ajudar. Não fique aí não. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, não fique aí não. Sabe, às vezes a gente olha e pode avaliar a mensagem pela quantidade de pessoas que vem aqui à frente. Mas eu queria dizer para você que eu tenho uma convicção muito grande no meu coração da mensagem que Deus colocou no nosso coração, para trazer ao seu coração e ao meu coração também, porque essa palavra começou a queimar e a cortar aqui dentro. E eu sei com toda a certeza do meu coração, isso não é demagogia não, aquilo que o Espírito Santo de Deus falou comigo, talvez eu não consegui traduzir tudo para o seu coração, mas Ele está aí dentro e Ele vai confirmando com você, vai falando com você, vai te ajudando a entender talvez uma expressão que eu usei errada, uma maneira que eu usei, uma falha na minha expressão, na minha frase, o que for. O Espírito Santo está aí, Ele te ajuda, Ele convence você, Ele fala com você. Aquilo que Deus queria falar conosco, Ele falou. Será que a sua resposta para Deus é: eu vou ficar aqui ainda, Jesus? Ou será que a sua resposta é: Jesus, eu não sei qual o resultado disso, mas eu estou aqui, Jesus. Eu vou me colocar aos teus pés, eu vou me colocar nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor faça como o Senhor quiser, Senhor. Em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor para sempre. Ainda dá tempo, ainda falta você. Nós ouvimos a palavra do Senhor e os obreiros, por favor, já passem aqui, vamos orar por essas vidas que aqui estão diante do altar do Senhor. Mas quem sabe alguém que entrou pela primeira vez nesta casa e ouviu pela primeira vez a ministração da palavra e gostaria de ter a sua vida mudada por Jesus, esse que transforma, esse que liberta. Eu gostaria de ver a tua mão levantada nesta tarde. Temos alguém pela primeira vez que gostaria de reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? E Ele é, e Ele pode fazer, e Ele pode transformar. Quem sabe através das redes sociais, coloca no chat da onde você está nos assistindo e a decisão que você toma neste momento, para que a gente possa te orientar nos seus primeiros passos de fé. São só essas vidas que estão diante do Senhor que precisam de algo especial do Senhor, que escolheram fazer parte dessa importante decisão nesta tarde. Ainda dá tempo, venha. Nós vamos orar. Nós vamos orar por eles, para que o Senhor estenda as mãos de poder e graça. Te entregamos nosso Joabe. Soberano Pai, estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, Pai.
para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, Jesus. Aqui estão, Senhor, os Teus filhos, Senhor, aqui no Teu altar, Senhor, de joelhos dobrados, Senhor. E neste momento, Senhor, nós queremos Te pedir, Deus, que o Senhor continue com Tuas mãos estendidas sobre estas vidas, Senhor. Enche eles com Teu Espírito Santo, com a Tua graça, Senhor. Enche eles com a Tua glória, Senhor, nesta manhã, Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui rogando a Ti, Senhor. Eles estão aqui porque acreditam, Senhor, na palavra que foi pregada nesta manhã, Senhor. A palavra, Senhor, está nos seus corações. E nesta manhã, Senhor, entra com providência, Senhor. Entra, Senhor, nos corações nesta manhã. Renova as forças dos Teus filhos, Senhor. Senhor, vai agora neste momento, Senhor, curando as enfermidades. Nesta manhã, Senhor, entra onde nós não podemos entrar. Tu és o Deus de milagres, Senhor. Aqui estão as pedras, Senhor, no Teu altar. Oh, Senhor Jesus, renova os Teus filhos, dá graça aos Teus filhos, dá saúde aos Teus filhos, ajuda os Teus filhos, Senhor. Deus, em nome do Teu Filho amado, vai fazendo um milagre, Senhor. Tu podes fazer aquilo que nós não podemos fazer. Tu faz o que nós não podemos fazer. Oh, Espírito Santo de Deus, ajuda os Teus filhos, Senhor. Dá sabedoria aos Teus filhos. Guia, Senhor, os passos dos Teus filhos aqui neste lugar. Dá sabedoria para tomar decisões certas. Oh, Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos, nós Te rogamos, nós Te suplicamos, Senhor. Deus, entra com providência na vida dos Teus filhos. Edifica, Senhor. Entra nos lares, entra na família. Estende as Tuas mãos. Vai repreendendo, Senhor, todo o mal, Senhor, todo o levante do inimigo contra estas vidas, contra as famílias, Senhor, da Tua casa. Oh, Espírito Santo de Deus, sustenta cada um, Senhor, com a Tua palavra. Sustenta cada um na Tua presença, Senhor. E que cada dia, Senhor, nós possamos estar diante de Ti com o nosso coração aberto, Senhor, para receber mais de Ti. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, em nome de Jesus. Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quantos querem agradecer a Deus por essa ministração nesta tarde? Dê um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Cássio Rafa.